O novo Gorosei aparece em One Piece, Figarland Garlin, o homem com o poder de vencer o Imperador do Mar, e também o verdadeiro pai do Shanks, aquele com um dos Haki mais poderoso de todo One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Garlin acaba de se tornar um dos personagens mais poderosos de toda a história, se tornando um dos 5 anciãos. E é claro que com isso seu poder ficará ainda maior. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a verdadeira força de Garlin. Então eu peço para você também deixar sua força dando um like nesse vídeo, porque assim você me mostra quais vídeos você mais gosta e eu sempre posso trazer conteúdos cada vez melhores para você. Mas com isso então, vamos agora para o novo Gorosei Figarland Garlin. Aproximadamente 800 anos atrás, 20 famílias reais de diferentes ilhas ao redor do mundo formaram uma aliança para combater um grande reino, próspero e avançado tecnologicamente. Após a aliança dos 20 reinos sair vitoriosa, 19 das 20 famílias reais se mudaram para a Terra Santa de Mary Joyce, uma cidade construída no topo da Red Line, um local conhecido como Centro do Mundo. Com o tempo, as famílias reais em Mary Joyce construíram sua aliança com mais e mais nações dos 4 mares azuis e de ambas as metades da Grand Line, eventualmente transformando aquela aliança de reis no que hoje conhecemos como Governo Mundial. O Governo Mundial acabou se tornando aquele que faz as leis do mundo, a organização suprema acima de tudo e de todos. Por causa desse poder, os 19 reis que o fundaram passaram a se chamar de deuses, dizendo que são os criadores do mundo, e por isso eles poderiam fazer o que bem entendesse. Esta forma de pensamento foi sendo passada para seus descendentes geração após geração, que atualmente são conhecidos como os Nobres Mundiais. Basicamente, o objetivo do governo mundial não é criar um mundo mais justo e seguro, mas sim apenas assegurar a segurança desses nobres mundiais. Por causa disso, eles possuem a mais alta autoridade. Eles são livres para fazer o que quiserem sem consequências, até mesmo cometer crimes hediondos, e se forem ameaçados de alguma forma, eles têm autoridade para convocar um almirante da marinha para lidar com isso. E ao longo da história de One Piece, fomos descobrindo mais sobre a hierarquia dentro dos Nobres Mundiais e do próprio governo mundial. Os Nobres Mundiais, apesar de poderem fazer o que quiser com as pessoas da superfície, ainda assim possuem suas regras com os outros nobres mundiais, e aqueles que fazem esse julgamento entre eles são chamados de Cavaleiros Sagrados. Os Cavaleiros Sagrados estão acima na hierarquia do que os nobres mundiais comuns. Eles atuam como os responsáveis oficiais pela aplicação da lei na Terra Santa de Mary Joyce, e quem possui maior autoridade nesse grupo é seu comandante supremo, São Figarland Garlin. A primeira vez que vemos Garlin é no capítulo 1086, onde ele mostra toda a sua autoridade. Após o Reverie, Garlin julgou o São Don Quixote Miosgard, que foi acusado de ter ajudado piratas que tentaram tirar a vida de São Carlos. Basicamente, no Reverie, São Carlos ficou fascinado pela princesa sereia Shirahoshi e tentou capturá-la como uma de suas escravas. Porém, São Miosgard, por ter tido sua vida salva pelos homens-peixes no passado, atacou São Carlos, impedindo com que ele levasse a Shirahoshi. Por causa desse crime, ele foi julgado por Garlin, que escolheu executar Miosgard por proteger lixo. E mais tarde vemos Garlin descansando em uma cadeira no local da execução em Mary Joyce, com outros dragões celestiais aplaudindo ao redor após o seu veredito. Mas apesar de todo esse poder político, Garlin também é extremamente poderoso fisicamente. Ele luta com uma espada, mostrando ser um dos espadachins mais habilidosos de todo o One Piece, o que com certeza nos faz o comparar com espadachins como Mihawk ou até mesmo o próprio Gorosei vendo Zoro. Vemos Garlin em ação no flashback de God Valley, há 38 anos atrás. Nesta época, ele já fazia parte dos Cavaleiros Sagrados, mas ainda não era o Comandante Supremo.
Nesta época, Garlin participou da competição de caça nativa que aconteceu em God Valley. Basicamente, de 3 em 3 anos, os nobres mundiais, para se divertirem, escolhem uma ilha da superfície e então fazem uma caçada com toda a população do reino, fazendo com que as suas vidas sejam reduzidas a simples pontos. E aquele que tirar mais vidas e acumular mais pontos é o vencedor do torneio. Garlin era um dos participantes, e antes mesmo do jogo começar, ele atacou e executou o antigo rei da ilha de God Valley por protestar contra o jogo, mostrando como ele é cruel e impiedoso. Esta sua ação levou Garlin a receber uma redução de 10.000 pontos por tirar a vida de um dos cidadãos antes do cronômetro começar. Mas Garlin não se importou e viu isso como um desafio adequado para melhorar a competição, com ele começando com 10.000 pontos negativos. Após então o evento de fato começar, Garlin rapidamente entrou em ação e acumulou 100.000 pontos, tirando a vida de muitas pessoas rapidamente. No fim, apesar dos piratas Rocks terem invadido God Valley e ter criado muita confusão pela ilha, Garlin acabou ainda sendo declarado o campeão de God Valley, mostrando como ele é implacável. Um detalhe interessante é que quando os piratas Rocks e o Roger, duas das tripulações piratas mais fortes daquela época, chegaram em God Valley, Garlin disse para os marinheiros retirarem e estava pronto para os enfrentar junto com seus companheiros Cavaleiros Sagrados. Não sabemos se a batalha entre eles realmente aconteceu, mas é praticamente certo que ele entrou em confronto contra os piratas. E o mais incrível disso tudo é que ele sobreviveu a duas das tripulações mais fortes de toda a história, e não parece ter nenhuma cicatriz de batalha. Uma teoria muito popular do Garlin, e que pra mim já é praticamente uma verdade, é que Garlin é o verdadeiro pai do Shanks. Após todo o evento de God Valley, quando Roger e seus piratas estavam indo embora, eles se deparam com um baú de tesouros. Como piratas, eles com certeza foram pegá-lo, mas ao abrir o baú, realmente ali haviam joias e ouros, mas também algo de um valor muito maior. Dentro do baú havia um pequeno bebê com apenas 1 ano de idade e que tinha estranhos cabelos ruivos. Esse era o Shanks. Roger acabou então acolhendo ele na tripulação e o criou como seu aprendiz. E ainda não sabemos como Shanks foi parar ali, mas é muito provável que após a chegada dos piratas Rocks em God Valley, os nobres mundiais fugiram, e para salvar o seu bebê, um deles o colocou dentro do baú de tesouros. Uma das principais figuras de God Valley foi o próprio Garlin, que era o favorito para ganhar a caçada, então é muito provável que sua esposa também estivesse na ilha com seu filho, e existem várias provas que conectam Shanks diretamente com Garlin. A primeira e a mais óbvia é a sua aparência. Shanks é extremamente parecido com Garlin quando ele era mais jovem. Os dois usam o mesmo estilo de espada sendo um sabre e também possuem habilidades como espadachins. Além disso, no filme Red de One Piece, quando os Gorosei descobrem que Uta era filha do Shanks, sem realmente saber que era apenas uma filha adotiva, eles assumem que Uta faz parte da família Figureland por ser filha do Shanks, o que revela que o sobrenome do Shanks também é Figureland, exatamente o mesmo nome da família de Garlin, sendo ele Figureland Garlin. Então todas as provas apontam diretamente para que Shanks, na verdade, seja filho de Garlin, o que já nos diz muito sobre o seu poder. Shanks é um dos usuários de Haki mais poderosos de toda a história, e já foi revelado que o Haki, em especial o Haki do Rei, é passado pela linhagem. Se o pai possui Haki do Rei, seu filho também tem disposição para despertá-lo, e o contrário também vale. Se Shanks tem um Haki do Rei poderoso, o seu pai também possui. Com isso, então, podemos assumir que o Haki do Garlin está, no mínimo, próximo ao nível do Shanks, o que é absurdamente insano. Só que ainda há mais um detalhe que mostra que Garlin é muito mais poderoso do que imaginamos. No capítulo 434, quando Shanks vai até o navio do Barba Branca para alertá-lo sobre o Barba Negra e pedir para que ele impeça o Ace, Shanks e Barba Branca conversam, e Barba Branca fala algo muito interessante. Ele fala que olhar para a cara do Shanks faz as cicatrizes que aquele maldito fez doerem.
o que imediatamente cria duas dúvidas: quem foi forte o suficiente para ferir Barba Branca e o deixar cicatrizes permanentes, e também porque o rosto do Shanks o faz lembrar desta pessoa. E a resposta para isso na verdade é bem simples: aquele que fez isso foi o próprio Garlin. Por ser filho do Garlin, Shanks se parece muito com ele, como podemos ver comparando a imagem dos dois. Além disso, quando Rox e seus piratas invadiram God Valley, Barba Branca já fazia parte da tripulação e ele também estava na equipe na hora do ataque. Então isso nos confirma que realmente Garlin fez o que ele falou que iria fazer em God Valley. Ele ordenou que a marinha recuasse para que ele, junto com os Cavaleiros Sagrados, lutassem contra os piratas. Mas ele não fez apenas isso, ele deixou cicatrizes naquele que mais tarde se tornaria um Imperador do Mar, ficando conhecido como o homem mais forte do mundo. Vale lembrar que nesta época, Barba Branca estava no seu auge de força, ele não estava doente e era muito mais jovem e saudável. Barba Branca, perto desta época, era rival de Roger, com os dois travando batalhas sem nunca revelar um vencedor. E imaginar que Garlin o feriu e saiu aparentemente sem nenhuma cicatriz é algo que nos faz perguntar o quão forte é esse cara. Não foi à toa que ele acabou se tornando o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. O próprio Dragon anunciou que o maior obstáculo para os revolucionários é o grupo dos Cavaleiros Sagrados, com certeza assumindo que Garlin é um oponente problemático. Porém, se não bastasse isso, Garlin se tornou ainda mais poderoso agora. O próximo passo na hierarquia, após se tornar comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, é o posto de Gorosei. E no capítulo 1125 de One Piece, isso realmente acontece e Garlin se junta aos 5 anciãos. E com isso, ele também com certeza ganhou novos poderes. Basicamente, já ficou óbvio que os 5 anciãos recebem um poder vindo diretamente do próprio Imu, já que tivemos muitas provas de que suas formas demoníacas não são poderes de Akuma no Mi, mas sim um poder dado pelo próprio Imu para os Gorosei, assim como também a sua regeneração que beira a imortalidade. Quando apresentados os poderes dos Gorosei, diferente de todas as outras apresentações de Akuma no Mi, foi falado apenas o nome da criatura, o que nos mostra que realmente não é um poder vindo de uma fruta. Durante a batalha de Egghead, Luffy e Bonnie atacam Saturno, o jogando no mar. Porém, instantes depois, ele simplesmente aparece de volta na ilha, como se cair na água não fosse nada para ele, o que é impossível sendo um usuário de Akuma no Mi. E a prova final de tudo isso é que após o antigo robô Emmet liberar o Haki de Joy Boy e derrotar todos os Gorosei, quem realmente sente esse golpe foi o próprio Imu de dentro do castelo de Mary Joyce, o que indica que o poder está vindo dele, e é o próprio Imu quem concede essas formas para os Gorosei. Com tudo isso, Garlin, ao se tornar um ancião, com certeza também ganhará uma forma demoníaca, podendo ser o Gyuki, a forma do antigo Gorosei Saturno, já que é ele quem Garlin está substituindo, como também pode ser alguma outra criatura. Mas de tudo isso, uma coisa é certa: Figureland Garlin é a nova ameaça para o Chapéu de Palha, um homem que foi capaz de ferir Barba Branca no seu auge, um espadachim com Haki que tem uma linhagem tão forte quanto a do Shanks e agora com uma forma demoníaca e uma regeneração tão absurda que o faz parecer imortal. Tudo isso são os ingredientes da receita perfeita para criar um dos maiores inimigos de todo One Piece.